Hello guys, hello people, hello everyone. How are you? I hope you are alright. I hope you are okay. I hope you are taking care of yourself and your family. Olá a todos, espero que estejam todos bem, se cuidando aí nesses momentos difíceis pelos quais estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, moçada, nesse vídeo, é o vídeo 2, segundo vídeo sobre modal verbs. No vídeo anterior a gente falou sobre o modal verb should, e nesse nós vamos falar sobre o modal verb must e o outro que é o might, ok? Então vamos lá, começando a definição do must. Qual que é a definição do must? Como que a gente vai usar o must? Used to express certainty. It also can be used to express necessity or strong recommendation. Então aqui é o seguinte, ele vai ser usado ali para falar de certeza, quando você está certo de algo, ou de uma necessidade, quando uma coisa é necessária, quando algo precisa ser feito, ou uma recomendação muito forte, quando você recomenda que algo deva acontecer. Vamos aos exemplos. O exemplo de certeza, quando você está certo de algo, tipo, this must be the right address. Este deve ser o endereço certo. Você está dizendo isso não com sentido de dúvida. Quando você fala this must be the right address, significa que você tem certeza que está no local certo. Olha essa frase, he must be the new teacher. Imagina a seguinte situação. Você vai ter um professor novo, seu professor saiu, vai chegar um professor novo, e aí entrou na sala uma pessoa carregando bolsa, uma garrafinha d'água, pincel, enfim, uma pessoa que faz você imaginar que é um professor entrando na sala. E aí você olha para o seu colega e diz, he must be the new teacher. Ele deve ser o novo professor. Você está certo disso, baseado na forma como o professor se apresenta. Você olha e fala, esse cara deve ser o professor novo. Esse deve aqui no caso dá uma ideia de certeza, tá? Você está certo disso. Strong recommendation, uma recomendação forte. You must take some medicine for that cough. Você tem que tomar remédio para aquela tosse. E aqui é o seguinte, aqui você está dizendo para a pessoa, olha, você está doente, você deve tomar um remédio para essa tosse. Então, é uma recomendação forte, tá? Esses dois casos que são os de necessity, quando é necessário que algo ocorra. Tipo, students must pass an entrance examination to study at this school. Então, os alunos, para estudar nesta escola da frase, é necessário que eles passem em uma prova. Então, a necessidade é essa. É quase um tem que, tá? Como se eu falasse, tem que passar na prova. Deve passar na prova no sentido de tem que passar. O caso da próxima frase, ó, you must be over 18 to drive. Qual que é a necessidade? Que você tenha mais de 18 para dirigir. Então aqui, esse caso de necessity, ele está dizendo que algo tem, é como se dissesse que tem que acontecer. Você tem que passar na prova e você tem que ter mais de 18 para dirigir, ok? Inclusive, em inglês, a gente vai ter a expressão tem que. A gente vai vê-la daqui a pouquinho, tá? A gente vai usar o have to quando a gente estiver falando que algo tem que acontecer, ok? O must, nesse caso, ele funciona praticamente como se fosse um tem que. Bom, um detalhe importante que a gente falou no vídeo anterior em relação aos verbos modais, eles não sofrem mudanças na terceira pessoa. Então, olha só, you must fight for your dreams. Se ao invés de you tivesse she, a gente não vai fazer isso aqui, ó, não vai colocar S, tá errado. Vamos tirar esse S daqui. A frase é she must fight for her dreams, ok? Então, mesmo sendo um ele e um ela, a gente não modifica verbo modal. Eles não sofrem alterações. Bom, olha essas três frases. You must study before the test.
You must see a doctor before starting the new job. You must be here at 7. Tudo isso aqui é uma necessity. É necessário, é preciso que você estude antes da prova, senão você não tira notas boas. É necessário que você veja um médico antes, né? Consulte, o se aqui tem um sentido de consultar, tá? É necessário que você consulte um médico antes de você começar no emprego novo. Geralmente, quando as pessoas vão trabalhar, as empresas pedem um exame médico antes. You must be here at 7. Você deve estar aqui às 7. O que acontece? Neste caso aqui, apesar de eu dizer deve, esse deve que eu estou dizendo, até em português, ele tem a mesma ideia de ter que, é algo que você tem que fazer. Então, além de usar o must, eu poderia aqui estar usando o have to, porque o must, em muitos casos, ele vai ter uma ideia de ter que, have to. Então, olha só, vou colocar aqui o have to. Então eu falo, ó, you have to study before the test. Você tem que estudar antes da prova, você tem que consultar um médico antes de começar o trabalho e você tem que estar aqui às 7. Quando eu digo você deve estar aqui às 7 ou você tem que estar aqui às 7, eu estou querendo dizer que é uma obrigação de você estar neste horário, ok? Então o must, no sentido de necessity, essa necessidade, ela remete a uma obrigação. E aí a gente pode usar o have to, que é ter que, tá? É uma expressão em inglês que vai significar muito parecida, né, que seria em português o verbo have, que é o ter. Então have to é um ter que, beleza? Então o must, em muitos casos, ele vai ter a função de have to, como se fosse um ter que. Vamos ao próximo aqui, que é o modal might. A modal verb most commonly used to express possibility. Esse modal ele é usado para expressar possibilidade. She might be tired. Ela deve estar cansada. Your purse might be in the living room. A sua bolsa deve estar na sala. She might take the bus to get home. I don't think Bill will be able to give her a ride. Então, ela deve pegar um ônibus, né? Porque eu acho que o Bill não vai conseguir dar uma carona para ela. E it might rain tomorrow. Deve chover amanhã. Tudo isso que eu falei, esse deve que eu usei aqui, ó, ela deve estar cansada, deve chover. Tudo isso é possibilidade, eu não tenho certeza. Então, quando eu falo de possibilidade, eu utilizo esse modal aqui, ó, might. Bom, em muitas frases que a gente viu anteriormente, a gente traduziu must como deve e might também. No entanto, o sentido delas são completamente diferentes. Quando eu falo I don't know, she might be tired, olha só, ela deve estar cansada. After the long flight, she must be tired. Ela deve estar cansada. Nas duas frases, em português, a gente traduziu como deve. Ela deve estar cansada, ela deve estar cansada. Só que o sentido em inglês vai ser diferente. Quando eu falo I don't know, she might be tired, eu estou expressando aqui que eu não tenho certeza, que é uma possibilidade. Eu não sei, ela deve estar cansada, ela pode estar cansada, talvez ela esteja cansada. Quando eu falo she must be tired, eu estou certo de que ela está cansada. Por quê? Porque after the long flight, porque depois do voo longo, ela teve um voo muito longo, então baseado nessa informação, eu estou certo de que ela está cansada, ok? Então, mesmo quando eu digo em português, depois de um voo longo, ela deve estar cansada. Esse deve, quando eu estou falando, ele remete a uma certeza, né? Eu estou certo de que ela está cansada devido ao voo longo. Então, must, estou certo de algo, might, não tenho certeza, tá? Os dois têm um sentido aí do deve na nossa língua. Vamos aos exemplos. They might come to the party e they might be at home. Nos dois casos, como eu usei might, eu não tenho certeza. São probabilidades. No primeiro caso, maybe they will come. Talvez eles venham à festa. E no segundo, they might be at home. I am not sure. Eu não tenho certeza. I believe they are at home. Então,
Nos dois casos aqui que eu usei might, são exemplos de que eu não estou certo. Talvez eles venham à festa e não tenho certeza, talvez eles estejam em casa. As mesmas frases aqui, eu só troquei o might pelo must. E agora o sentido vai mudar também. They must come. Então, quando eu falo they must come, they told me they would come, I am almost sure. Então, olha só, eles me contaram que iam vir. Então, eu estou praticamente seguro de que eles virão. They must be at home. Eles devem estar em casa. Por que eu usei o must? They usually are at home in the evening. Eles geralmente estão em casa à noite. E aí eu cheguei à conclusão de que está de noite, então normalmente eles estão em casa à noite, eles devem estar em casa. Então é isso a diferença. Might, quando eu não estou certo de algo, eu estou dizendo deve ser, mas não tenho certeza. E quando eu digo assim um deve ser no sentido de que eu estou praticamente certo, eu uso o must. Ok? Bom, isto aqui, falando da forma negativa, wrong. Isso aqui está errado. Não existe don't e doesn't para negar o must. A gente já viu nos outros verbos modais, lá no should, né? A gente não usa essa forma negativa don't e doesn't com verbos modais, ok? Então isso aqui está errado. Vamos tirar isso daqui e isso aqui também. A forma negativa do must é assim, ó. Vou colocar o must, aí vou colocar esse nzinho, apóstrofe e o t. Mustn't, ok? Olha os dois casos. You must watch the show e you must park here. Você deve assistir o show. Estou recomendando para você, uma strong recommendation. E o de baixo, you must park here. É uma necessidade. Você tem que estacionar aqui. É como se fosse uma vaga reservada para você. Você não pode estacionar em outro local. Beleza. Quando eu coloco na forma negativa o mustn't, o sentido dessas frases elas vão mudar. Quando eu falo you mustn't watch the show, eu não estou dizendo que você não deve simplesmente assistir o show. Você não deve assistir o show. Eu estou dizendo que você não pode, é proibido. Quando eu falo you mustn't park here, não é você não deve parar aqui apenas, é que você não pode, é proibido. Então, o mustn't, né, a forma negativa do must, ela expressa uma ideia de forbidden, de proibido. Ok? A gente viu que o must, ele funciona assim muito próximo do have to, né? Ele funciona como um ter que, quando a gente está falando de necessity. Então, na forma negativa, o mustn't, ele é totalmente diferente da forma negativa do have to, do don't have to. Quando eu digo you don't have to watch the show, eu estou dizendo você não precisa, não tem que assistir o show ou o programa. Você assiste se quiser. Quando eu digo you mustn't watch the show, eu estou dizendo você não pode assistir, é proibido. Quando eu digo you don't have to park here, eu estou dizendo você não precisa estacionar aqui. Você pode estacionar em outro local. Quando eu digo you mustn't park here, eu estou dizendo que é proibido. Você não pode estacionar aqui. Beleza? Então, gente, mustn't, ele vai expressar proibido, algo que não pode. Não pode fazer. You don't have to, seria simplesmente não ter que. Ok? Olha o exemplo da festa. You don't have to go to the party. You don't have to go. Você não precisa ir. You mustn't go significa você não pode ir, é proibido. São ideias diferentes. Se eu falo you don't have to go, você não precisa ir, vá se quiser. Se eu falo you mustn't go, você não pode ir, é proibido. Ok? Ok. That's all for now. Espero que vocês tenham conseguido entender. Aí, especialmente as diferenças aí do might e do must, ok? Que a gente vai utilizar o must quando a gente está bem certo de algo e o might quando rola aí uma probabilidade. Ok, guys? So, see you
If it's possible, stay home. Bye bye.